Eu ainda estou impactado com a palavra da quinta-feira. Aliás, com um estrondo profético, querido, um som que eu ouvi enquanto ministrava aquela palavra. Era um som de muitas águas, um som de rompimento. Eu penso, querido, que de verdade você vai viver na prática aquilo que até então era teoria na tua vida. Amém, querido? Dizer que você não cria não é verdade. Você crê no Senhor. Amém, queridos? Mas é fato, querido, que nós estávamos vivendo na teoria aquilo que na prática já foi conquistado. Em Jesus tudo está pronto. Amém? Diga, em Jesus tudo está pronto. Você crê nisso de verdade? Diga para o teu irmão, em Jesus, meu irmão, tudo já está pronto. Aleluia. Que palavra é essa? É a mesma que ele bradou. Tetelestai. Está consumado. Está pronto. Toda conquista, querido, que diz respeito à sua vida no céu, a vida eterna, isso é uma realidade. Nós, em Cristo Jesus, nós somos salvos. Amém? E você vai morar com o Senhor. Amém, queridos? Eu não sei se você vai gostar da notícia, mas nós vamos ser vizinhos. Amém, querido? Nós vamos morar no céu. Diga aí para o teu irmão, nós vamos ser vizinhos no céu. Olha que coisa tremenda, querido. Aleluia. E talvez aquela pessoa que você diz assim, pastor, eu não vou muito com o jeitinho dele ou dela, vai ser teu vizinho. Estou profetizando em nome de Jesus. Coisa boa. Mas a realidade do que Jesus conquistou não é só a realidade do céu. E entenda, quando eu digo não é só, porque é tudo. Mas nós podemos viver, querido, a plenitude de uma vida abundante aqui na terra. Ele nos tornou reis e sacerdotes para reinar. Para quê? Reinar. O seu reino não tem fim. Ele reina no céu, ele reina na terra, ele reina debaixo da terra, diz a palavra. Em todos os lugares, o reino de Deus está estabelecido. E quem são os representantes desse reino aqui na terra? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo em você te faz, querido, semelhante ao primogênito, a Jesus Cristo. E é você, querido, que Deus constituiu, aquele que vai reinar na terra. E por que não reinamos então? Porque talvez te falte conhecimento. Falta poder? Não falta. Falta uma verdade? Não, a verdade é imutável. Falta um princípio? Não, todos eles estão aí. Armas para peleja, para batalha, todas elas estão preparadas. Pela manhã o Senhor me deu uma visão também, querido, de uma espada que estava nas tuas mãos sendo polida. E talvez você esteja dizendo, agora eu vou para essa batalha, mas você não vai precisar usar. Querido, nem espada você vai precisar usar. Diga para o teu irmão, nem espada você vai precisar usar, viu? Em nome de Jesus. Sabe por quê, querido? Porque entre trevas e luz não há peleja. Entre trevas e luz não há peleja. Simplesmente as trevas se dissipam quando a luz chega. É dessa verdade, querido, que eu quero continuar essa noite. A palavra de quinta, ela foi impactante. Muitos comentaram sobre ela. Muitos testemunharam sobre ela de um poder que rompeu no meio da celebração. E é esse ciclo que nós estamos vivendo, Ed. Como igreja, em nome de Jesus. E você vai viver esse tempo. A abundância que Deus tem na terra, você vai viver. Gostei quando o Carlos disse, voltei para casa. E eles voltaram para ser honrados. Viu, querido? Vocês voltaram para essa cidade para ser honrados. Em nome de Jesus. Esse é o tempo. Este é o momento que Deus tem para nós, querido. Vai ser agora, viu, querido? Diga para o teu irmão, vai ser nesse tempo, meu irmão. Vai ser nesse tempo, em nome de Jesus. Se o inimigo não te destruiu, querido, deveria ter matado quando você estava lá, meio que só mexendo, né? Não conseguiu te matar, querido, não mata mais. Viu, querido, o inimigo não pode com você mais. Diga para o teu irmão, o inimigo não pode contra você mais. Em nome de Jesus. Amado, se louco, se cheio do pecado, você não foi morto no mundo. Quanto mais agora cheio de Deus.
quanto mais agora cheio de Deus, cheio de poder, em nome de Jesus. O inimigo não toca no que é teu, na tua casa, em nome de Jesus. Não toca nesta igreja, a porta está aberta e Ele a mantém aberta. Ele é com você, Ele é com você. Você crê nisso, amado? Olha no olhinho do teu irmão e diz: o Senhor é com você, o Senhor é com você, o Senhor é com você, em nome de Jesus. Tudo isso faz parte do amor, do plano de Deus para a nossa vida. Mas é importante, querido, saber que dentro do amor que Ele tem por nós, o desejo de Deus é que tudo me vá bem. Deus se alegra com a prosperidade do justo. Há tantas palavras, querido, que mencionam esse querer de Deus a respeito da nossa vida. Mas o amor dele, querido, está limitado à justiça dele. E é disso que eu quero falar com você essa noite. Abra a palavra de Deus em Romanos capítulo 10. Carta aos Romanos, no capítulo 10. Seja muito bem-vindo, Espírito Santo. Continue conosco. Faz conforme a tua vontade, a tua verdade na nossa vida. Aleluia. Carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma, no capítulo 10. Digno. Você encontrou, querido? Lembrando que todas as palavras de quinta, de domingo, elas são ao vivo e elas também são gravadas e no dia seguinte já está disponível no site da Comunidade Filadélfia para você ouvir novamente, você ser ministrado novamente, porque a palavra de Deus se renova a cada instante. Romanos capítulo 10, você encontrou? Do verso 1 até o 3, somente 3 versículos, diz assim a palavra do nosso Deus: irmãos, o bom desejo do meu coração, diz Paulo, e a oração que eu faço a Deus por Israel, é para a salvação. Olha o que ele diz: o desejo do meu coração e a oração que eu faço a Deus por Israel, é para que essa nação seja salva. Porque eu lhes dou testemunho, eu tenho visto, ele está dizendo, eu sou testemunha de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Que coisa interessante. Eles têm zelo, eles trabalham, eles conhecem a palavra, eles cumprem as leis, ele está dizendo, há uma tradição neles. Mas depois da cruz a lei foi quebrada e eles estão com dificuldade de ter entendimento. Porquanto, o resumo disso, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça de Deus. Porquanto são zelosos, conhecem a Deus, eu tenho orado por eles, mas por falta de entendimento, estão deixando a justiça de Deus e procurando estabelecer-se na sua própria justiça. Diz o apóstolo Paulo, a igreja que está em Roma, e o Espírito Santo, a igreja que está em Jaguariúna nessa noite. Vamos orar, queridos. Deus Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu santo nome, papai querido. É tão bom, Pai, exaltar o Senhor. E cada vez que nós dissemos, nós te exaltamos, eu ainda me lembro do Seu caráter, da Sua face que se revela a cada dia na nossa vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe nesta casa de oração esta noite. Nós já podemos Te louvar, Te engrandecer, ouvir de Ti o quanto o Senhor nos ama. Mas nós queremos com entendimento sair daqui, Pai, não só zelosos pela Tua obra, mas fazendo a Tua vontade. É isso que nós desejamos, Pai, e por isso, por fé, nós Te pedimos, fale conosco.
abra o entendimento do nosso coração e que nós possamos sair daqui dizendo: o Senhor falou comigo. Esta é a minha oração, e que todos que creem digam amém. E graças a Deus, igreja. As cartas de Paulo, elas são cartas especiais, tem tanto ensinamento. A Bíblia chama este apóstolo de o apóstolo dos gentios, e é por isso que eu penso que cada carta que é escrita fala tremendamente comigo, é a minha realidade, é a sua realidade. Paulo escreve, querido, aquele que não é judeu, e aquele que a Bíblia diz que é gentil, somos nós, e com profundidade sabe bem o que está se passando com a nossa vida. Mas nesse momento ele está escrevendo, querido, a uma igreja que ele desejava estar com ela, embora ele não estivesse. O meio que ele tinha de se comunicar com ela era através de cartas, e por isso a carta que ele escreve aos romanos é a intenção do seu coração, é a revelação do que ele está sentindo com relação à igreja. Interessante que essa carta, querido, o resumo dela, se você me perguntar onde está o resumo da carta aos Romanos, está no capítulo 1, no verso 17, que fala que o evangelho, este evangelho revelado, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O resumo da carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 16 e 17, vai falar que o evangelho é poder de Deus. Essas palavras são poder de Deus. E esse poder está diretamente posicionado, focado na figura de Jesus Cristo, o Senhor. Ele é a salvação de Deus, querido. O evangelho é a salvação de Deus para todo aquele que nele crer. E por que Paulo escreve isso e ele dá ênfase a esta igreja que está em Roma? Porque ela estava acostumada a pensar de uma maneira diferente. Ela vinha trazendo com ela a tradição de um povo, querido, que até então, antes da cruz, havia sido trazido, guiado pela lei. A lei de Moisés, que foi dada por Deus, a lei mosaica, chame você como quiser, mas um padrão de pensamento antes da cruz havia sido colocado naquele povo. E eles, querido, embora muitos deles haviam se convertido, eles se tornaram messiânicos, judeus messiânicos, que passaram a acreditar no Messias, mas eles não conseguiam mudar o pensamento. Eles continuavam crendo que para servir a esse Deus, eles teriam que cumprir a lei. E a lei dizia que o homem literalmente bom é o que seria salvo. O homem literalmente mau seria condenado. E Jesus veio para quebrar o paradigma. Jesus veio para quebrar essa lei, embora ele veio cumprindo a justiça. A Bíblia diz, querido, que a partir de Jesus Cristo, nova se fez todas as coisas, diz amém. Nada do que você era no passado foi aproveitado. Ai, como Deus é sábio, querido, não servia nada daquele Ricardo passado. Viu, amado? Então, também não me olhe assim não, que de você não restou nada. Viu? Diga para o teu irmão, de você não restou nada também, viu, irmão? Em nome de Jesus. Aleluia! Agora diz para ele ficar feliz, mas o Senhor te fez novidade de vida. O Senhor te fez novo. O Senhor trocou teu coração. O Senhor trocou teu pensamento. O Senhor trocou os seus hábitos. O Senhor te fez novamente uma nova vida. O Nicodemo chegou a perguntar, mas como que é isso? Nascer de novo, é no ventre? Não, Nicodemo, você não está entendendo. Do que havia na velha criatura, nada me servia. O pecado foi contaminando. Eu tive que fazer novamente essa vida. E é por isso que nós somos um antes da cruz e uma nova vida depois da cruz. Eles estavam entendendo quem era Jesus. Eles viram os milagres. Não só na vida, através de Jesus, mas dos seus apóstolos também. Muitas curas continuavam a acontecer. A manifestação do Espírito Santo era notória. Assim como é notória no nosso meio.
Mas eles ainda estavam presos a um zelo de fazer a lei. Paulo chega a dizer: vocês são zelosos, vocês fazem com cuidado, vocês são dedicados, e quase que ele disse, tradicionais. A lei não sai da vida de vocês. Vocês ainda têm o pensamento impregnado dentro de vocês, quando Jesus veio cumprir de uma vez por todas essa lei e trouxe graça sobre nós. Vocês podem ser livres. Aliás, Ele te tornou livre, meu irmão. Ai, diz amém, querido. Como é maravilhoso ter a liberdade em Cristo Jesus. Nós éramos presos, amados. Presos a uma tradição, a uma lei, que foi se arrastando, querido, junto com a igreja. A lei, ela não existiu somente no judeu que seguia a lei mosaica, mas a igreja religiosa também criou leis. E nós somos criados também. Não sei se você, assim como eu, foi criado debaixo de entendimento católico, apostólico, romano. De alguma forma, nós também fomos infectados por Roma. Roma que Paulo escreve, essa igreja que existe aqui, querido, é uma igreja que Paulo está tendo zelo de que ela realmente aprenda as coisas a partir da graça que existe em Jesus Cristo. Porque quem tem o Senhor tem tudo, viu, querido? Ele é o poder manifesto de Deus, Ele é a graça revelada do Senhor, Ele é tudo que você precisa, querido. Mas dizer que essa Roma não atingiu a mim, a você, não é verdade. Eu dizia, querido, que eu era católico, até anos atrás. Não vou dizer que faz pouco tempo, porque já faz bastante tempo. E por que seguia? Porque a tradição me mostrava o catolicismo. E nós, queridos, estávamos presos naquela religiosidade, com uma fé genuína que nós tínhamos. Mas um Deus falso que não me ouvia. Um Deus falso que não te ouvia. Aquilo acabou na nossa vida, querido. Ai, vou dizer de novo, aquilo acabou em nome de Jesus. Mas será que os hábitos e costumes também terminaram? Ou será que o nosso padrão de pensamento às vezes, meio que inconscientemente faz o que fazia antes? Não é difícil, querido, encontrar no nosso meio, no meio evangélico, no meio da igreja de Cristo, pessoas que dizem que tem que vir no domingo na igreja. E elas usam a expressão, eu tenho que ir lá. Mas por quê? Porque domingo é dia de ir na igreja. E elas vêm, querido, por costume. Eu não estou falando que é até o caso, viu, amado? Eu creio que você vem por amor. Amém, querido? Eu creio que você vem por amor. Diz amém, amado? Mas dizer, querido, que todos vêm por amor, alguns vêm por tradição. É tanto verdade, querido, que isso acontece não só com a comunidade de Filadélfia, mas com várias igrejas evangélicas, onde o culto de Santa Ceia, as pessoas estão muito mais presentes. Cultos de domingo, cultos de manhã, à noite, como nós fazemos, a igreja sempre está muito mais cheia. E por quê? Porque alguns pensam que vindo uma vez no mês, e comendo pão e bebendo vinho, o corpo dele, o mês vai ser excelente. E nós vamos ficando impregnados de alguns costumes. Quando Paulo está dizendo, troca teu entendimento, troca teu pensamento, porque você é zeloso, você conhece o Senhor, mas agora vai precisar mudar um costume, o costume do passado. Igreja, você é livre. Eu vou dizer de novo, igreja, você é livre. Diga para o teu irmão, agora você é livre em nome de Jesus. Essa vida abundante na terra, querido, é uma vida que o Senhor já conquistou por você. É uma vida que Deus já te deu em Cristo Jesus. Mas para que essa vida pudesse acontecer, esse amor pudesse se manifestar, Ele não simplesmente rasgou a lei, mas Ele veio cumprir a lei.
Como Deus, Ele poderia num determinado momento dizer, a partir daquele momento, eu vou salvar toda a humanidade. Ele é Deus e Ele poderia dizer isso a qualquer momento. Vou dizer novamente, será que num determinado momento, depois de ver toda a humanidade pecando, se contaminando, sendo cada vez mais oprimida pelo adversário, distante de Deus, em trevas, será que Ele poderia dar um basta? Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Mas havia uma lei que dizia que sem derramamento de sangue, antes da cruz, essa lei dizia que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecado. Então, querido, aqueles que cometiam pecado antes, havia um sacerdote. No tempo da lei, existiam homens que sacrificavam animais. Lembra-se disso? Reis que na sua dispensação sacrificavam animais, para que o sangue derramado trouxesse perdão para todo o povo de Israel. Eles estavam acostumados a isso. Por isso Deus não simplesmente disse, olha, todos agora a partir de aqui estão perdoados. Mas havia uma justiça para se cumprir. Precisa se derramar um sangue de um homem inocente. Eu não quero mais sacrifício de animais. De uma vez por todas eu vou derramar um sangue. E esse sangue vai trazer perdão sobre toda a humanidade. Sobre todos aqueles que agora creem no meu nome. O amor de Deus só se revelou quando a justiça desceu na terra. Quem é a justiça de Deus na terra? Diga Jesus Cristo. É a justiça de Deus consumada na terra. Você está me entendendo, igreja? Querido, para que o amor pudesse salvar, a justiça precisava cumprir. Cumprir o quê? A lei. Quem criou a lei? O próprio Deus. Ele poderia ter dito, olha, a partir de agora todos estão perdoados se invocarem o meu nome. Ele poderia, querido, mas ele não pode negar a si mesmo. Então a palavra dizia, sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Então Jesus desceu, cumpriu-se a lei, a justiça através de Jesus Cristo, e a partir dali, o homem que passou a crer nele é salvo. O que você está dizendo, pastor? Que sem cumprir a justiça, querido, não vai haver a manifestação do amor de Deus. A nossa vida, toda ela tem princípios que eu preciso cumprir para que Deus possa manifestar o amor. Vou dizer de novo, querido, que você traga esse entendimento para a tua vida. O amor de Deus vai se manifestar assim. Ele deseja te dar essa vida abundante. Ele deseja tirar você da teoria e viver na prática tudo que Ele tem para você hoje, agora. Mas como é que Ele vai fazer isso? Quando a justiça se cumprir, o amor se revela. Amor sempre existiu, mas a justiça, querido, ela vai te acompanhar. O zelo por Deus, o amor por Deus, às vezes, querido, é impregnado da tradição que nós temos. Alguns, querido, dentro da igreja evangélica, eles não só acreditam que o domingo é o dia do Senhor e os outros não são tanto assim, como eles ainda, querido, eles creem até mesmo numa água benta que você acostumou lá no passado a deixar e tomar todo dia 6 horas da tarde. A igreja evangélica às vezes usa a mesma água, só que agora é crente, né, querida? A água era católica, agora é água crente. E eles tomam, querido, ainda hoje, achando que aquela água vai curar. O que é isso? A religiosidade impregnada, o costume impregnado. Alguns, querido, eles se martirizam, eles dizem que eles são desgraçados na terra. Que palavra forte é essa? Sem a graça de Deus. Eles se julgam miseráveis, porque, querido, ainda está impregnado a penitência lá do passado. Eu não sei quantos aqui subiram escada de joelhos. Alguém já subiu escada de joelhos aqui no passado?
Ninguém subiu. Ai, tem uns aí que estão fazendo assim. Ai, querido. Não é vergonha dizer não, querido. Lá nós éramos loucos, cegos. Quantos de nós, queridos, ficávamos cheios de pecado a semana toda. E nós ficávamos envergonhados, mas acrescentando pecado. Para que nós pudéssemos chegar no domingo. E aí lá o padre recebia você, querido, nem via seu rosto, né? Não era assim? Tinha um véu lá que você falava, o que você veio fazer? Vim confessar. Aí lá dentro ele falava, fala. E você ficava pensativo, né? Ai, se for grave ele vai falar que é um monte de oração aí. Dependendo do tamanho do pecado, querido, era o tanto que você tinha que orar, né? Ou melhor, rezar. Não era assim, querido. E hoje o que nós fazemos? Às vezes nós carregamos o pecado a semana toda para estar aqui no domingo dizendo, Deus me perdoa, porque a semana foi turbulenta. Pequei a semana toda. Querido, mas por que não pediu perdão logo naquele dia que pecou? Por que não mudou, querido? O teu semblante de alguém envergonhado para alguém vitorioso logo segundos depois. Porque o Senhor é rico em misericórdia. E Ele é rico para te perdoar. Ai, querido, se você errar, tem um justo advogado, tem o Espírito Santo clamando por você. Percebe, querido, que se chegar aqui, dá tempo de chegar aqui e dizer, Deus me perdoa, Ele vai te perdoar. Mas você não está amarrado mais, querido, a nenhuma crendice. Você está livre, querido, para naquele momento dizer, Deus, eu errei, foi mal. Me perdoa porque eu quero recomeçar. E o Senhor vai estender as mãos sobre você, querido, e vai te abraçar e vai dizer, filho, começa, porque você nasceu para ser campeão. Você nasceu para ser vitorioso. Você nasceu para conquistar. Tira a vergonha da tua cabeça, porque não combina com você. Eu vou te ajudar. O que é isso? Mudança de pensamento. Mudança de padrão de pensamento. Eu não sou mais a velha vida. E eu não preciso carregar, querido, todos os traumas da velha vida. Aliás, querido, eu nem gosto de falar da velha vida. Deus me fez um vitorioso nessa terra. Ai, querido, eu estou olhando para alguns aqui também, ó, que tem a mesma porção, viu? Olha aí do teu lado, querido, tem um abençoado aí que tem a mesma porção. Em nome de Jesus, um vitorioso, uma vitoriosa. Para de carregar, querido, esse mico de manhã, porque à tarde ele vira um gorila. O que você falou? Querido, todas as vezes que eu falo nisso, me lembro do pastor Luiz Henrique, que viajou lá para os Estados Unidos, chegou lá, encontrou um macaquinho hidráulico, bonitinho, falou, mas isso aqui não tem no Brasil. Ele comprou, pôs na mochila, de manhã não pesava nada. Ele falou, quer saber, vou fazer os passeios, mas está bem ajeitado aqui, pesa aí 2 quilos, está bom demais. Chegou à tarde, querido, ele estava com uma dor nas costas, querido, porque virou um gorila o macaquinho. Você não precisa carregar pecado, querido. Você não precisa carregar uma velha vida. Você não precisa usar as mesmas palavras do passado. Querido, em nome de Jesus, muda. Usa o entendimento que Deus te deu. Você não precisa pagar penitência mais nessa terra. Diz amém. Você nasceu para ser um vitorioso, uma vitoriosa. Em nome de Jesus. Vai ser verdade para a tua vida. Aplauda com entusiasmo. Aleluia. Mas por que o amor não se manifesta? Aliás, ele já se manifestou na tua vida, você já é salvo. Mas por que o amor não se manifesta nessa ou naquela área? Porque há princípios. Porque se não for do jeito de Deus, querido, se você não clamar do jeito dele, se você não ter fé do jeito dele, a justiça não se manifesta. O amor é impedido pela justiça. Eu vou dizer novamente, o amor é impedido pela justiça. A justiça de Deus limita o amor. Porque se não fosse assim, Jesus não precisaria ter morrido. Deus daria uma ordem, salva aquela igreja, e você seria salvo.
Se ele dissesse salva a Cristina, ela seria salva. Mas a lei antes dizia, tem que derramar sangue. Então o próprio Deus, Ele olhou para a sua palavra e disse, tem que derramar sangue. Ele não muda, querido. Ele não desfaz o que Ele falou. Ele não muda princípios na palavra de Deus, porque às vezes nós ficamos desanimados, com cara de derrotado. Querido, às vezes nós queremos chamar a atenção de Deus com uma carinha triste. Você já viu crente assim com carinha triste? Às vezes eles falam em cara de choro, às vezes eles ficam todos para baixo. Querido, isso não muda o princípio de Deus. Às vezes eles falam do passado, às vezes eles falam da desgraça vivida, isso não muda o princípio. Às vezes eles choram muito, isso não muda o princípio. Deus quer ver fé no teu coração, irmão. Deus quer ver um homem guerreiro, uma mulher valente, dizendo, eu creio no meu Deus, eu creio no meu Senhor, e se Ele disse que vai ser assim, já será assim, a partir de agora, a partir desse momento. Em nome de Jesus, querido, nós precisamos entender princípios da justiça de Deus. Todas as armas estão disponíveis. Ai, diz amém. Todas as armas estão disponíveis, mas nós precisamos nos sujeitar. Sujeição significa se render, pedir perdão, e ainda que eu tenha que trazer sobre a minha vida a vergonha do meu pecado. Eles faziam isso literalmente, o povo de Israel. A Bíblia diz que quando eles pecavam, eles se sentiam envergonhados, eles jogavam cinza sobre a sua cabeça, eles rasgavam as suas vestes, eles se vestiam de pano de saco, e eles passavam tempo em jejum e oração. Você não precisa mais jogar cinza sobre a cabeça. Você não precisa mais rasgar suas vestes naturais. Mas eu creio que o nosso coração ainda precisa ser rasgado diante de Deus e revelado na profundidade. Nós podemos enganar muitos, mas a Deus ninguém engana. Quando a justiça de Deus, ela quer operar junto com o amor dele, porque o nosso Deus, querido, tem muito amor por você. Ai, diz amém, amado. Ele te ama na profundidade, Ele te conhece. A Bíblia diz que o céu vibra quando você faz boa obra na terra, quando você conquista. Há um prazer em Deus, em ver o filho, assim como o pai tem prazer no filho, em ver o filho bem sucedido. Mas Ele não vai abrir mão da sua justiça. Como é que eu faço com que a justiça de Deus aconteça? Mudando o pensamento. Mudando o pensamento. Eu não preciso mais da água benta. Eu não preciso vir na igreja cumprindo. É domingo, né? Então eu tenho que ir. Ai não, querido, venha com o teu amor declarado. Entre nesse lugar com júbilo, com festa. Não tem as pessoas que não entendem? Quando você está cheio de Deus, cheio de amor por Ele, as pessoas não costumam dizer, mas de novo na igreja? O que você vai tanto naquela igreja? Já disseram isso para você? Para mim não disseram porque eu sou pastor, né, querido? Então é diferente. Mas eu amo estar aqui. Querido, eu amo estar aqui. Sempre foi assim, a partir da cruz. E no passado? Ai, querido, eu ficava contando o tempo. Agora é a hóstia. Aí daqui a pouco termina. Mal falava amém, eu já estava lá fora. Sabe qual era o meu sentimento? Ai, cumpri minha missão. Já vim. Ai, agora eu posso ir para a semana, né? Aquilo era uma tradição. Você não pode trazer essa tradição para cá, querido. Você não pode deixar de ser religioso católico para ser religioso crente. Isso não muda nada. E quando é, pastor, então que nós vamos vir para cá sem a esposa dizer, marido, vamos. Mas o Corinthians vai jogar, deixa essa tranqueira para lá. Olha, falei sem querer. Deixa essa coisa para lá, estou falando de futebol, querido.
Deixa essa coisa para lá, vamos para a igreja. Hoje o moço de manhã, eu disse que as crianças trazem famílias inteiras para cultuar o Senhor. Às vezes nem o marido nem a esposa, viu querido? Às vezes nem ela quer vir. E não é que o filho diz, mas tem a Mirim, eu vou perder a Mirim. Não é assim? E não é que o pai e a mãe vêm? Usa, Deus, essas crianças. O moço terminou o culto, ele veio chorando aqui. Pastor, eu não vim esse culto de manhã. Foi ela, menininha desse tamanho assim. Me chamou 2, 3 vezes, eu não tive como negar. Falei, Deus, usa. Mas vai chegar o momento, querido, que o teu coração vai estar tão apaixonado por Deus, que você vai chegar aqui vibrando, dizendo, vou falar com o meu Senhor. Vou engrandecer o meu Senhor. Aí é só você e ele, né, querido? A igreja pode estar vazia, pode estar cheia, é só você e ele. Como é maravilhoso servir esse Deus. Quando é que isso acontece, querido? Quando nós quebramos os paradigmas da religiosidade. Nós passamos a amar esse Deus. Nós passamos a querer Ele todos os momentos da nossa vida. Amém, amados? É disso que Paulo está dizendo. Vocês são zelosos, mas vocês ainda estão numa tradição da lei. E a justiça vai se manifestar com o amor. Tem que ser do jeito dele. Que jeito? Do jeito do Senhor. Tem que trocar as palavras, tem que mudar pensamento, tem que amolecer os corações, tem que perdoar. E se não for desse jeito, querido, não vai ser de jeito nenhum. Porque se ele não negou a palavra, querido, a justiça, precisando dar seu filho, quanto mais, querido, com essas birras que às vezes você tem. Porque às vezes nós ficamos birrentos com Deus. Não me olhe assim de novo, Filadélfia. Às vezes nós batemos o pé, falamos, Deus, mas por quê? Estou indo na igreja, estou fazendo jejum, estou buscando, eu nunca fiz tanto para o Senhor como eu tenho feito agora, estou trabalhando, não faltei na escala um dia, e não acontece. É muito mais do que isso, querido. Sabe um amor que não acaba e sempre aumenta. Eu já disse para você, querido, que até tem um louvor aí que diz, né? Vamos voltar ao primeiro amor. Isso é lindo, isso é poético. Mas quando se ama, o amor aumenta. Não é verdade? O amor pelo cônjuge aumenta. O amor pelos filhos só aumentou. Amém, querido? Aproveita o momento, está do lado do cônjuge aí. Diz para ele, olha, o amor só aumentou. Viu, Jerusa? Só aumentou. Olha que declaração. Está com o filho do lado aí? Diz para ele, o amor só aumentou. Aleluia. E por que o amor para com Deus tem que voltar lá atrás para ser grande? Por que o amor para com Deus tem que voltar lá? Mas o primeiro amor, amém, foi lindo, foi, olha, eu não me esqueço. Mas dizer que lá eu amava mais, querido, não é verdade. Eu te amo mais hoje, Jesus. Eu te amo mais hoje, Espírito Santo. Eu te amo mais hoje, meu Deus maravilhoso. E eu vou te amar para sempre. Amém, querido? Diga palavras a Ele, querido, em nome de Jesus. Vou terminar dizendo, a cruz é a manifestação do amor de Deus. Todas as vezes que alguém pergunta para você, o que é a cruz? Amou demais. O que é isso? Amou até o fim, não desistiu, deu sua vida por amor. E é o cumprimento de quê? Da justiça. Porque a lei dizia, sem derramar o sangue, o amor não se manifesta. Então a justiça se cumpriu e o amor se manifestou. Coisa poderosa. A justiça se cumpriu e o amor se manifestou. E depois dali, o que ele pede para cada um de nós? Um amor que seja recíproco.
E aí, querido, andando em pecado. Porque o pecado, querido, ele se opõe a tudo que é o sangue de Cristo, a justiça de Deus. Ele se opõe à lei de Deus, o amor de Deus. Então Deus disse assim, ó, vou criar alguns princípios para que você ande junto comigo. Ande no meu amor, ande na minha companhia, ande no meu conselho. E aí ele tem dito, né? Olha, não se afasta, vem para cá, não segue mais aquelas leis, não vai para esse mundo achando que está lá todo alegrinho. Querido, volta para cá, porque o mundo cobra e cobra depois com tristeza. Não pensa que o dinheiro vai resolver teu problema, não serve mamão porque não vai dar certo. E ele vai nos orientando. E o nosso pensamento vai mudando. E o nosso pensamento vai mudando. É o desejo de Deus para nós, Filadélfia. A vida abundante na terra, você vai viver. Estou profetizando de olhos abertos. A vida abundante na terra, você vai viver. Amém, querido? Mas vai ser debaixo de princípios. Muda o pensamento, vou mudar. Muda a forma de falar, vou mudar. Muda a forma de servir, vou mudar. Adore em espírito e em verdade, vou adorar. O que é isso? Um coração rendido. Se é livre para fazer o que quiser, diz amém. Mas entre a liberdade que Deus me deu, eu vou adorar. Eu vou me despir de mim mesmo. Eu vou me esvaziar. Sabe o convite de Deus para você essa noite? Se esvazia que eu quero encher. Mas vou dizer de novo. Sabe qual que é o convite de Deus para você? Se esvazia que eu quero encher. Diga para o teu irmão, se esvazia que eu quero encher. Se esvazia que eu quero encher. Está dizendo o Senhor, diz para ele, se esvazia porque o Senhor quer te encher. Enche mesmo, Pai. A justiça anda com o amor. Que amor, esse amor incomparável. O amor dele é incomparável. Ele não te amou, querido, perfeito. Ele te amou, pecador. E o desejo? O desejo é que tu te vá bem. E o poder? Está disponível. E a graça? Foi manifesta. Querido, está tudo nas suas mãos. Então por que às vezes não rompe, pastor? Porque o padrão do pensamento é antigo. Hoje eu posso dizer, Senhor, que a sua justiça se cumpra na minha vida. Que a sua justiça se cumpra na minha vida. Que o teu entendimento entre no meu pensamento. Para que ele entre, às vezes tem que esvaziar. Tem que estar disponível a aprender de novo. Por isso ele fala que nós nascemos de novo. O bebê precisa da mãe, precisa do pai. Não é assim? Eu preciso do Senhor. Há aqueles que precisam do Senhor aqui? Vou te convidar a se esvaziar então. Aleluia.